Assim, só um segundinho. Olá, boa tarde a todos. Então, como já fiz aqui uma sinopse introdutória, eu sou Rafael Moura, sou professor daqui da Faculdade de Ciências Econômicas da UERJ, né, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e nós estamos hoje tendo a oportunidade de continuar o nosso ciclo de palestras, né, o nosso ciclo de debates, com a presença da professora Brena Fernandes, né? A professora Brena Fernandes concordou gentilmente em participar, né, em engrandecer esse nosso ciclo, né? E, para quem não sabe, a professora Brena Fernandes, ela é professora da Faculdade de Ciências Econômicas, né, da Universidade Federal de Santa Catarina. Ela é economista formada pelo FRJ, né? Depois fez especialização em filosofia econômica, tanto pela Fundação Getúlio Vargas, né, quanto pela Universidade Johann Wolfgang von Goethe, na Alemanha, em Frankfurt. E também fez mestrado em filosofia pela UFSC, perdão, e também doutorado em Ciências Humanas pela Federal de Santa Catarina, onde hoje ela é professora, né? Além de ter tido também um período de pós-doutoramento ali em filosofia na Universidade do Porto. A professora Brena Fernandes, né, ela também coordena o Núcleo de Pesquisa em Economia Feminista, o NEF, eu espero que eu esteja pronunciando corretamente, o NEF. Vou colocar aqui o link para o núcleo e para o grupo, para todo mundo, para todos os eventuais interessados, né? E como eu havia comentado de forma preliminar, a professora Brena, ela vem aí travando esse importante debate para poder dar uma centralidade maior, ou pelo menos fazer jus, né, à importância que o debate de gênero precisa assumir na economia, né? O meu conhecimento da professora Brena foi um conhecimento um pouco inusitado, porque eu conheci a professora Brena através de um texto dela sobre economia feminista que me foi passado por uma grande amiga minha. E eu achei esse texto tão interessante que eu e até outros colegas professores a gente incorporou na ementa de pensamento econômico, né, de história do pensamento econômico para a graduação, né? E aí, procurando, né, mais sobre a bibliografia da professora, né, procurando mais sobre a produção intelectual e bibliográfica da professora, eu cheguei não só a esse livro, né, Mulheres no Pensamento Econômico, como outro livro da professora, né, sobre economia feminista. Esse livro eu não consegui ainda com a editora Peregrinas, mas estarei em vias de aquisição. E, novamente, eu espero que vocês gostem do debate que ela está trazendo aqui, né? O sorteio do livro vai ser feito, conduzido após o término da apresentação, né? E aí eu vou fazer de uma forma muito simples. Eu vou, depois que a professora encerrar a apresentação, eu vou, ao término de todo o debate, das perguntas, etc. e tal, eu vou fazer um sorteio aqui num site aleatório da internet, com, obviamente, compartilhamento de tela para efeitos de probidade. E o número vencedor, né, vai ser o número, né, conforme a lista de presentes aqui, que estão aqui no chat, que vai ser contemplado com essa obra, né? Só fazer um pedido encarecido quando eu for comunicar do vencedor, né, sobre a conquista do livro, eu só peço para que o mesmo se identifique pelo Zoom, né, só para não parecer também que a pessoa só ligou a plataforma, o chat, e saiu e foi embora, né? Então, só para esses pequenos efeitos de probidade, eu vou seguir com esse modus operandi. Então, para calar minha boca, que eu estou falando demais, eu vou aqui, enfim, passar para a professora Brena. E, professora Brena, o que você precisar, pode contar aí conosco. Eu queria agradecer muito a sua participação aqui. Eu acho que vai ser um debate muito importante, muito oportuno. E agora que você já está com plenos poderes assim para compartilhamento de tela, você pode conduzir a apresentação como você quiser. São 2h10 em ponto, e você tem aí 1h15, 1h20 minutos para poder falar pelo tempo que for necessário para você explicar suas ideias. Então, agora é sério, agora eu calei minha boca mesmo e passo a palavra para a professora Brena. Boa tarde a todos, todas. Eu que agradeço, professor Rafael, pelo convite, agradeço a todos os presentes, e como ele disse, vai ficar disponível, né, essa palestra para aqueles que não conseguirem assistir online. Só para contextualizar vocês sobre como é que eu vim chegar nesse assunto, né? O Núcleo de Estudos em Economia Feminista, que eu coordeno na Federal de Santa Catarina, ele está completando agora em 2025 6 anos de existência, né? A gente começou um pouquinho antes da pandemia, e aí veio a pandemia e o núcleo estava aberto, enfim. Só que essa ideia do núcleo, ela já vem sendo gestada há muito tempo, porque sobre economia feminista,
Eu pesquiso desde 2005, 2006, num pós-doutorado que eu fiz na USP, em São Paulo, e eu cheguei na existência da economia feminista pela via da epistemologia, que era o que eu estudava na época. Então, eu comecei estudando epistemologia feminista, que eu nem sabia existir, da existência disso, e acabei chegando na economia feminista, que era uma coisa também que ninguém tinha ouvido falar no Brasil naquela ocasião, né, 20 anos atrás. Se hoje o tema é muito desconhecido, naquela época, então, com muito mais razão, né? A economia feminista é um tema, é um novo paradigma que vem surgindo na economia com vistas a suprir várias lacunas que existem nos paradigmas tradicionais, sejam eles ortodoxos ou heterodoxos, né? Então, feito esse preâmbulo, eu sou professora, então, como o Rafael adiantou, na Universidade Federal de Santa Catarina, coordenadora do NEF, junto com uma colega, e eu coloquei aqui para vocês. Ai, Rafael, agora eu não estou conseguindo. Ah, agora. Alguns endereços, né? Então, aqui está em primeiro lugar, a nossa página oficial da UFSC, onde tem muitas informações, links para artigos, para trabalhos que vêm sendo produzidos pelos nossos alunos, bem como outras produções, não necessariamente de pesquisa, mas trabalhos de extensão que a gente também desenvolveu no contexto do núcleo. Enfim, eu tento manter bastante atualizado, tá completo na medida do possível, né? Então, vocês vão conseguir encontrar bastante informações lá, inclusive detalhes sobre as nossas 7 linhas de pesquisa. Então, a gente tem 7 linhas de pesquisa no núcleo que vão desde epistemologia da economia feminista, metodologia feminista, o que vem a ser isso, as questões mais clássicas de mulheres no mercado de trabalho, que foi onde toda a discussão historicamente começou, né? Até gênero e políticas públicas, e mulheres na história do pensamento econômico, que é a 7ª linha de pesquisa. Assim como, se eu não me engano, eu já coloquei também as ementas e os programas das 3 disciplinas que nós criamos. Então, desde 2020, eu consegui criar 3 disciplinas: disciplina de economia feminista, gênero e políticas públicas e mulheres na história do pensamento econômico. Essas disciplinas já foram criadas na graduação e agora 2 novas disciplinas estão sendo gestadas para pós-graduação. Então, brevemente, a gente vai ter 2 disciplinas optativas também no contexto das linhas de pesquisa do NEF sendo oferecidas na pós-graduação em Economia da UFSC. Em segundo lugar, tem um link aí para o nosso canal do YouTube, onde tem quase 60 vídeos a respeito dessas linhas de pesquisa, né? Sejam videoaulas que foram produzidas na época lá da pandemia, que a gente conseguiu salvar e depois de criado o canal no YouTube, estão lá disponíveis. Então, a gente tem 3 principais playlists que correspondem às 3 disciplinas: economia feminista, mulheres na história do pensamento econômico e gênero e políticas públicas. E mais várias palestras, defesas de bolsa PIBIC, enfim, defesas de mestrado, de TCC das nossas alunas. Bastante material também no canal do YouTube. E, por último, o nosso canal do Instagram, onde a gente divulga o que está acontecendo de eventos, né? Esse tipo de coisas que a gente organiza ou a convite, quando a gente é convidado para fazer alguma fala, e isso também sempre é divulgado no Instagram. Então, o professor Rafael pediu que eu fizesse uma panorâmica assim, sobre questões bastante gerais, né, que perpassam todas as linhas de pesquisa, que são a questão da categoria analítica do gênero, em especial na economia, né? Mas não apenas, mas em especial na economia, chegando na questão, que é uma questão também correlata da invisibilidade das mulheres na história econômica, em especial, né? Então, vamos lá, eu vou tentar ser bastante breve, porque eu queria ouvir vocês e eu queria saber também de vocês quais seriam, dentre desse universo de questões, aquilo que é mais interessante para o caso da UERJ, né? Para o caso dos interesses específicos de vocês. Então, eu queria deixar tempo para o debate também, e aí a gente pode aprofundar outros temas temas que eu tenha mencionado ou que eu não tenha falado.
daí vocês me dizem, tá? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui uma definição do que vem a ser gênero como categoria analítica, tirada de um livro que é bastante icônico na economia feminista, que é esse aqui, a foto. Professora Brena, pode continuar à vontade. Eu fico aqui coordenando aqui. Então, o segundo slide era onde estavam os endereços, que eu já passei, estão aí. Uhum. E o terceiro slide começa o termo gênero e essa definição que veio desse livro, que é considerada a data de nascimento da economia feminista. O livro chama-se Beyond Economic Man, Feminist Theory and Economics, de Marianne Ferber e Julie Nelson. A gente já vai falar sobre ele mais adiante, mas só para começar com a categoria analítica do gênero propriamente dito, essa citação diz o seguinte: o termo gênero é o significado social atribuído às diferenças biológicas entre os sexos. Então, pode passar o próximo, Rafael, por favor? Muito embora esse conceito tenha variado alguma coisa no tempo, ele sempre teve como referência uma base biológica, né, uma base sexual, distinção entre homem e mulher, macho e fêmea, e do modo como essa diferença permite compreender uma dimensão fundamental sobre como estão estruturadas as relações sociais e relações de poder. Então a gente tem essa base biológica, mas disso não trata o gênero. O gênero trata sobre a construção histórica social que veio depois das diferenças dadas, né? Sejam diferenças de DNA, diferenças hormonais, enfim. Próximo slide. Então, o que a gente tem aqui é um termo que nos diz que existe uma relação que não é equitativa entre os gêneros, gênero masculino e gênero feminino. É uma distinção, na verdade, hierárquica entre gênero masculino e gênero feminino e os distintos papéis sociais que são atribuídos a homens e mulheres nos mais diferentes âmbitos da sociedade, né? E aqui nos interessa particularmente o âmbito econômico. A categoria analítica do gênero, então, ela aponta para essas diferenças de poder entre homens e mulheres na sociedade, assim como para as estruturas e os constrangimentos que fazem com que essas diferenças de poder ocorram e persistam. Se tem um gênero que histórica e socialmente foi considerado como predominante e estando numa situação superior ao outro gênero, ou seja, o gênero masculino é entendido como, e tudo aquilo que remete ao universo do masculino, né, é socialmente reputado como superior àquilo que remete ao universo do feminino, existe um desnível de poder e aquele gênero que está sendo subjugado, historicamente falando, ele está constrangido, impedido de exercer plenamente os seus direitos, né? Inclusive direitos econômicos, no nosso caso. O próximo slide. Nesse sentido, o feminismo teórico, ele tem como uma das suas principais metas revelar o gênero, em inglês, to reveal gender, que se trata de compreender como e por que essas relações de poder que subjugam e impedem a atividade autônoma das mulheres, por meio da desqualificação, ou desmerecimento, ou da atribuição de menor valor às características, aos conceitos e aos comportamentos associados ao universo feminino, como isso ocorre, né? Quais são os mecanismos, quais são as estruturas que estão por detrás desse desnível de gênero que acontece na sociedade ocidental, né, e em maior medida na sociedade oriental. Então, primeiro, revelar o gênero é um objetivo teórico fundamental nas mais diversas disciplinas, para depois, num segundo momento, tentar resolver essas iniquidades de gênero num novo patamar, no patamar político, pragmático, né? Resolver isso e encontrar os mecanismos analíticos que auxiliem nas políticas públicas para dirimir essas iniquidades. Próximo slide, Rafael.
O gênero, a hierarquia de gênero na sociedade, ela está estreitamente vinculada a um outro conceito, que é o conceito de patriarcado, né? Aqui eu coloquei também uma figura, uma capa de um livro que é bem importante, uma referência para o conceito de patriarcado, que é a criação do patriarcado de Gerda Lerner. O que, que vem a ser o patriarcado? Bem, para a gente ficar uma definição pequena, né? Então, o patriarcado compreende um processo histórico que naturaliza e institucionaliza as diferenças e as hierarquias de gênero, com a dominação masculina sobre as mulheres. Aí eu cito a Gerda Lerner. A definição sugere que homens têm o poder em todas as instituições importantes da sociedade e que as mulheres são privadas de acesso a esse poder. Então, isso se desdobra nos mais diferentes domínios. No nosso caso da economia, a gente está falando de poder econômico, né? Próximo. Então, as mulheres, por um lado, elas sempre tiveram as suas questões sistematicamente excluídas da análise econômica. A gente vai ver isso tanto do ponto de vista histórico, da história econômica, da história do pensamento econômico, nas questões que a gente trata, como é que o mainstream trata a microeconomia, trata a macroeconomia, trata as finanças públicas, enfim. As questões tipicamente femininas, elas não aparecem, né? Justamente porque a gente está nesse sistema que hierarquiza o gênero e invisibiliza tudo aquilo que diz respeito ao feminino. Por outro lado, as mulheres também tiveram as suas contribuições intelectuais apagadas, desde os primórdios da disciplina, desde quando a economia ela inaugura como uma disciplina científica autônoma, lá em Adam Smith, com os clássicos. Sempre existiram mulheres intelectuais escrevendo sobre economia, reivindicando direitos das mulheres no mercado de trabalho, e essas contribuições, elas simplesmente desapareceram do cânon. Não existe, a gente não ouve falar. Quer dizer, ouve falar agora, né, que se começou a pesquisar explicitamente nesse campo. Então, essas contribuições estão sendo garimpadas e trazidas à luz. Então, a gente tem aqui um duplo apagamento. As questões tipicamente femininas foram apagadas da disciplina economia. As mulheres, enquanto sujeitos cognoscentes, foram apagadas também. Então, as intelectuais foram invisibilizadas na história e o objeto de estudo que diz respeito especificamente às questões das mulheres também foi apagado da tradição do mainstream da economia. Próximo. Então, o que a gente, a crítica mais importante e que vai dar ensejo ao surgimento da economia feminista como um novo campo de estudo é que a economia tradicional é cega ao gênero. A economia tradicional, que eu não me refiro apenas aos clássicos e aos neoclássicos, mas a todas as outras escolas que não conseguem enxergar que existe essa disparidade, esse jogo de poder acontecendo na sociedade, e que isso se reflete também nas disciplinas científicas. Tá, eu estou falando de economia institucionalista, estou falando de economia keynesiana, estou falando de economia marxista. Então, não é apenas uma questão de o mainstream da economia é cego ao gênero, mas também a heterodoxia é cega ao gênero. A economia feminista, então, surge numa tentativa de revelar o gênero, tirar o véu que encobria essas relações de poder e colocar o foco para essas questões que estavam sendo invisibilizadas e não tratadas, não endereçadas, seja pela ortodoxia, seja pela heterodoxia. Ela é uma disciplina científica bastante recente, como eu falei antes, né? Ela começou a nascer em 1990, ou seja, na última década do século passado. Isso, do ponto de vista histórico, é ontem, né? E ela surge justamente com o intuito de preencher essa lacuna teórica, por um lado, examinar
criticamente, analiticamente, fornecer os subsídios teóricos para que a gente consiga entender por que essas iniquidades acontecem dentro da economia e, num segundo momento, fornecer os subsídios analíticos para a resolução dos problemas práticos decorrentes das iniquidades de gênero no âmbito da economia, que são vários. Então, nos próximos slides, a gente vai ver algumas questões que as mulheres enfrentam na economia e que são típicas do universo feminino. Pode passar, Rafael, por favor? Desculpa. Então, tem esse pequeno slide aqui que fala sobre quais foram os momentos importantes, né, para o surgimento da economia feminista como um campo de estudos novo. Então, começou em 1990, exatamente 1990, foi a primeira vez que a American Economic Association, no seu congresso anual, abriu espaço para um painel especificamente voltado para discutir questões de gênero na economia. Então, foi apresentado no congresso, em 1990, esse painel. 2 anos depois, foi criada a International Association for Feminist Economics, a IAFE, que existe, obviamente, até hoje, que promove encontros, hoje em dia, bastante significativos, bastante grandes, especificamente voltado para a economia feminista. Em 93 foi publicado aquele livro que eu coloquei em cima, né, Beyond Economic Man, que eu referi antes para vocês, organizado por Marianne Ferber e Julie Nelson, que são duas autoras norte-americanas que estavam lá desde os primórdios, né, desde o início da fundação da economia feminista. E, em 1995, foi criada a revista Feminist Economics, que é também a grande revista da área hoje em dia. Então, nos Estados Unidos, né, onde tudo isso acontece, desde 1990, é muito pouco tempo. E na Europa também, a partir do final do século XX, começou a ganhar corpo essa discussão da economia feminista. Aí, agora sim, nos próximos slides, a gente vai ver um grupo de questões que são caras à economia feminista, que a gente se debruça e tentar entender o que acontece, então, no universo feminino dentro da economia. Então, tem alguns fenômenos que são tipicamente femininos, que acontecem não em países em desenvolvimento ou muito pobres ou desenvolvidos. Eles acontecem ao redor de todo o mundo. Então, são fenômenos que, por exemplo, a gente conhece, são os chamados gaps salariais por gênero. Então, a primeira questão, por que as mulheres de todos os países ao redor do mundo ganham menos do que os homens no mercado formal de trabalho para desempenharem funções idênticas ou muito semelhantes àquelas desempenhadas por eles? Isso é uma realidade no Brasil também, como a gente sabe, e tem pesquisas do IBGE mostrando isso, que as mulheres ganham, em média, acho que 25% a 27% menos que os homens para desempenhar as mesmas funções. Estamos falando de trabalho igual para salários desiguais. E essa diferença é tão conhecida que suscitou, inclusive, a criação de uma lei que foi aprovada em 2023, que é a Lei da Igualdade Salarial, né? Muito embora isso fosse proibido, discriminação por gênero no mercado de trabalho proibido desde a Constituição, desde a criação da CLT, foi preciso uma lei específica para isso, para tentar acabar com essa discriminação, né? Então, temos esse fenômeno que são os gaps salariais por gênero. Temos um outro fenômeno que é correlato, que não, eu esqueci, acabei esquecendo de explicitar aqui, mas é o fenômeno da segregação ocupacional por gênero. Além das mulheres ganharem menos para desempenhar as mesmas funções, elas também estão concentradas em atividades que pagam menos. São atividades que são menos valoradas socialmente. Então, o salário das mulheres, em média, é sempre inferior ao salário dos homens, em média, por essas duas razões, né? Porque elas se concentram em atividades que pagam muito pouco e porque elas ganham menos para desempenhar as mesmas tarefas. Segunda questão: por que as mulheres brasileiras trabalham, em média, o dobro do número de horas que os homens nas tarefas domésticas e de cuidado com a família? Esses são estudos da PNAD contínua, né, que mostram que as mulheres trabalham, em média,
é 20 horas semanais, ao passo que os homens trabalham 10 horas semanais nas tarefas chamado trabalho invisível, as tarefas de cuidado, né, com a casa, com a residência, com os familiares. Terceira questão. Por que, quando se consideram as duas jornadas, ou seja, a jornada dentro de casa e a jornada no mercado de trabalho, as mulheres brasileiras sempre ocupam um patamar mais elevado do que os homens no cômputo total das horas trabalhadas? Então, as mulheres estão sobrecarregadas com a chamada dupla jornada. Sempre, em média, elas trabalham um número maior de homem do que os homens, se a gente computar as duas jornadas, né? Próximo slide, Rafael. Porque em períodos de crise econômica, as mulheres são comparativamente as mais prejudicadas, precisando carregar um fardo adicional de trabalho sobre os ombros. Porque em períodos de crise, elas são as mais suscetíveis aos desempregos. As mulheres são as primeiras a serem mandadas embora. Se tiver entre um homem e uma mulher, e houver uma recessão, o empregador sempre prefere dispensar primeiro a trabalhadora mulher. As mulheres são mais sujeitas à falta de direitos e garantias trabalhistas, sociais. Além disso, são as mais vulneráveis à situação de pobreza. Tem um fenômeno que também é mundial e que vem aumentando e, por causa disso, suscitando pesquisas, que é o fenômeno chamado da feminização da pobreza. Nas camadas sociais de menor poder aquisitivo, pobreza e abaixo da linha da pobreza, o universo feminino vem aumentando proporcionalmente em comparação ao percentual masculino ao longo dos anos. É isso, não é difícil de entender se a gente começa a olhar com a lupa do gênero, a economia, né? Um acúmulo de iniquidades que acaba empurrando as mulheres para essa situação de pobreza. Porque as mulheres pagam proporcionalmente mais impostos, mais tributos que os homens. Isso é uma outra questão, uma questão tributária que também vem sendo discutida prioritariamente no direito, porque a economia também é refratária a esse tipo de discussão. Tem pouquíssimos estudos de economistas, mas o pessoal do direito, eles estão bem interessados, né, nessas questões tributárias de gênero. Por fim, porque no mercado consumidor as mulheres pagam mais que os homens pelos mesmos produtos e serviços. É o fenômeno chamado de pink tax, ou a taxa rosa, que também é observado no mundo inteiro. Então, a gente tem questões no mercado de trabalho, mulheres ganham menos. A gente tem questões tributárias, mulheres pagam mais impostos que os homens. A gente tem questões no mercado consumidor, mulheres pagam mais pelos mesmos produtos e serviços que os homens. Ganham menos, pagam mais, são mais tributadas, são mais suscetíveis de ficarem desamparadas, sem direito, porque precisam uma inserção muito precária no mercado de trabalho. E a questão que é o centro de gravidade em torno do qual essas questões que estão aparecendo no mercado de trabalho e no mercado do consumo, o que que a gente, olhando pelo viés, pelo prisma da economia feminista, o que que a gente identifica como importante, relevante para ser tratado? Pode passar o próximo slide, por favor? A cegueira ao gênero, né? Então, da onde que vem todas essas iniquidades? Onde é uma base forte para a gente começar a entender o que que acontece de repercussão no mercado de trabalho? Aqui a gente tem aquele ciclo da reprodução social, mas só que esse aqui é um ciclo ampliado. A gente tem a parte que é a parte que está em cima aqui, o espaço de produção mercantil capitalista, cujo objetivo é a obtenção de lucro, é para onde a economia tradicional olha quando quer examinar a economia. De novo, economia tradicional, eu estou falando de clássicos, neoclássicos, institucionalistas, marxistas. Olha para essa primeira faixa que está em cima aí. O espaço de produção mercantil, o que que a gente tem? Uma força de trabalho, população ocupada, que vai vender o seu tempo de trabalho para as empresas, vai receber salário e vai despender esse salário comprando bens e serviços, tá? Primeira faixa. Só que a economia tradicional não olha para todo o subterrâneo que está acontecendo no mundo real, que é a segunda faixa, que está embaixo, que é o espaço de desenvolvimento humano. O objetivo
cujo objetivo é a cuidado e o bem-estar da sociedade, né? Então, a gente tem todo um enorme montante de trabalho sendo realizado no interior das residências. É um trabalho invisível em diversos aspectos, porque ele está privado, né? Ele está sendo realizado não no âmbito público, no mercado, mas ele está sendo realizado dentro do lar. Ele não recebe contrapartida financeira, porém, ele produz bens, serviços, ele cuida, ele estabelece relações de afeto, bem-estar, para que a população possa é, ir ao mercado de trabalho e ofertar a sua força, né, de trabalho. Então, a reprodução social, ela está acontecendo nesse segundo nível, e isso aqui, que não é contemplado pela economia, e para onde a economia feminista vai olhar, diz muito sobre a, as questões que a gente vai enxergar no mercado de trabalho, repercutindo uma inserção muito precária das mulheres e toda a dificuldade que elas têm de garantir direitos. Então, para além de uma questão de discriminação de gênero, que também existe, a gente tem essa questão real, que é o fato de que as mulheres são social e historicamente consideradas as responsáveis pelo trabalho de cuidado, pelo trabalho doméstico não remunerado. E isso vem desde sempre, né? Antigamente, elas eram criadas para serem donas de casa, no século XIX, no século XX. Agora, já não mais. Agora, as mulheres, desde a Segunda Guerra Mundial, começaram a entrar com força no mercado de trabalho, só que essa carga do trabalho invisível permanece. E isso tem um preço a ser pago por isso, né? Então, próximo slide, a gente tem uma discriminação do que consiste esse trabalho, que agora ele já vem sendo discriminado. Então, na PNAD contínua tem uma aba lá, outras formas de trabalho, que são as atividades não remuneradas, que se dividem em dois grupos: os chamados afazeres domésticos, que dizem respeito aos cuidados da casa, e o cuidado de pessoas especificamente. Então, seja preparar ou servir alimentos, arrumar a mesa, lavar a louça, cuidar da limpeza, da manutenção de roupas, sapatos, fazer pequenos reparos no lar, limpar, arrumar domicílio, garagem, quintal, jardim, cuidar dos animais domésticos. Isso diz respeito à casa. E o cuidar de pessoas, auxiliar crianças, preparar alimentos, vestir, pentear, dar remédio, auxiliar nas atividades educacionais, ler, jogar, brincar. Então, tudo isso é considerado, para a economia feminista, trabalho não remunerado. Então, tem até uma frase, seria engraçada se não fosse trágica, de uma economista feminista bem relevante, que diz o seguinte: eles chamam de amor, nós chamamos de trabalho. Então, tem uma carga emocional muito grande envolvida? Tem, mas tem também um custo, que é a sobrecarga das mulheres e como consequência, a sua inserção precária e tudo aquilo que acompanha, né? No mercado, o fato de ela, historicamente, socialmente, ser a única responsável por esse tipo de trabalho. Próximo slide. Então, a economia feminista, dada a cegueira ao gênero e essas questões de todos os outros eixos teóricos, ela vem, desde a década de 90, buscando suprir essa lacuna, né? E fazer uma investigação séria, uma investigação teórica. Como ela é muito recente, as pessoas, os estudiosos que vieram a se interessar pela economia feminista, vieram de várias áreas, né, da economia, várias áreas de formação. Então, eram pessoas que vieram da formação neoclássica, da formação marxista, da formação keynesiana. Por conta disso, a economia feminista tem uma inclinação muito plural. Então, tem vários debates dentro da economia feminista também, não é um bloco monolítico de pensamento. Isso é uma boa ideia disso, pode ser dada se
vocês quiserem entrar lá nessa revista Feminist Economic, dê uma olhada nos artigos que compõem cada edição da revista, são muito amplas as perspectivas teóricas daqueles que se debruçam sobre questões de gênero na economia. Então, tem esse caráter pluralista, bem acentuado. Depois, critica a divisão sexual do trabalho, dando grande importância ao que acontece na esfera doméstica, como eu mostrei naquele diagrama lá. Então, o olhar da economia feminista sempre acaba voltando para essa questão do cuidado, do peso do cuidado e como isso, de fato, sobrecarrega as mulheres de uma forma que chega a extrapolar para outros âmbitos, para além da residência, né, naturalmente. E como entender e superar essas desigualdades entre mulheres e homens, percebendo como o viés de gênero perpassa estruturas econômicas. Então, se a gente pensar em macroeconomia, tem hoje em dia estudos voltados para a macroeconomia de gênero, como eu falei, tem economia política internacional de gênero, questões de gênero perpassam todas as estruturas econômicas. O ideal mesmo seria que a gente não tivesse necessidade de ter uma disciplina chamada economia feminista, né? Que a gente não, mas é por onde a gente consegue começar a discutir essas questões. O ideal seria que em cada disciplina as questões de gênero fossem acolhidas e tratadas, né? Sem precisar ficar dando nomes específicos e falando, isso aqui é uma disciplina de mulheres ou para mulheres, que não é o caso. Ela atrai bastante a atenção e o interesse das meninas, das moças, é verdade, porque diz respeito ao nosso universo, né? Finalmente, então, apareceu um ramo, um eixo teórico da economia que consegue enxergar coisas que nenhuma outra teoria disse antes. Então, esse é um relato que a gente recebe bastante das nossas alunas, que não conseguem se enxergar na economia, né? Isso é bastante significativo. Então, a proposta é a ideia de uma outra economia, enquanto no futuro a economia, ciência econômica, consiga contemplar como o seu objetivo estudar não a produção de mercadorias e a obtenção de lucro, mas tenha como eixo central a vida, a manutenção da vida, né? Em que a produção para o mercado é uma parte da história, mas não esgota a história. Existe toda uma questão de como é que a própria força de trabalho consegue chegar lá. Tem um livro que ficou bastante conhecido da população em geral, né? Você já deve ter ouvido falar, que foi escrito por uma jornalista econômica, nem era uma economista, mas era uma jornalista que escreveu um livro que foi best-seller uns anos atrás, chamado, em inglês, eu acho que Quem Cozinhou o Jantar de Adam Smith, né? Então, como é que Adam Smith conseguiu escrever A Riqueza das Nações? Porque tinha alguém lá cuidando da vida dele, né? A vida dele estava garantida. Ele não precisou, com certeza, ele não precisava cozinhar o seu jantar. Então, todo esse trabalho invisível, ele garante a manutenção do sistema econômico. Na verdade, é o trabalho invisível das mulheres, segundo algumas autoras de viés marxista, que é o verdadeiro responsável por manter o sistema econômico capitalista. Não é o trabalho, não é a mais-valia que é tirada dos proletários, mas é o trabalho invisível. Seria essa analogia que essas economistas feministas marxistas fazem de todo esse trabalho, esse montante gigantesco de trabalho que não é percebido pela economia tradicional marxista. Enfim, próximo slide. Então, agora a gente chega nas questões do livro propriamente dito, né? Então, o livro ele foi publicado em 2022 num esforço de trazer à luz questões atinentes a mulheres desde o século XIX, que hoje a gente tem as nossas questões do século XXI, mas isso já vem de muito antes, né? Então, naquele dupla invisibilidade que eu mencionei anteriormente,
enquanto objeto de estudos, fomos invisibilizadas, enquanto sujeitos cognoscentes, também as mulheres foram invisibilizadas. Tá? Esse livro é de 2022, e no mesmo ano de 2022 foi publicado um outro livro, que está no próximo slide, chamado A, A Her Story of Economics. Então, para vocês verem como esse tema é tão recente e novo, né? Mesmo na história da economia, na história econômica, na história do pensamento econômico, esse vocábulo novo, her story, vem para fazer um trocadilho com a his story, né? Muito embora etimologicamente history não tenha nada a ver com a história deles, mas foi o que acabou acontecendo. Quem escreveu a história foram homens. Então, as mulheres foram invisibilizadas e os manuais de história, não trazendo nenhuma contribuição feminina, é, mostra para gente que a história também tem um olhar, e esse olhar foi um olhar masculino. Então, a her story seria o olhar feminino para a história econômica. E foi isso que a gente procurou fazer, então, trazer não só as pautas femininas do século XIX, mas o que que os autores clássicos diziam sobre as mulheres, ou na maior parte das vezes não disseram, né? Então, como é que eles falharam em reconhecer toda essa questão que vem sendo trazida à baila desde a década de 90? Pode passar o próximo slide, por favor, Rafael? Aqui, então, uma questão clássica para a história do pensamento econômico é chamada de a, a invisibilidade das mulheres. Eu coloquei aqui um trechinho do prefácio do livro. Então, o livro é uma coletânea de 6 capítulos, escritos cada um por uma ou uma dupla de autoras, que eu sabia que estavam trabalhando, pesquisando sobre esse tema, quando a gente criou essa linha de pesquisa e essa disciplina das mulheres na história do pensamento econômico, a ideia foi produzir um material para que as nossas alunas pudessem ter como base para as disciplinas na graduação, porque também não existe praticamente nada sobre isso escrito em português. Então, foi uma proposta que tinha, por um lado, divulgar a área e, por outro lado, servir de subsídio teórico para as nossas próprias aulas. Eu vou ler com vocês esse trechinho aqui, esse parágrafo. Constrangedoras lacunas ocupam as páginas dos nossos manuais de história, e, em nosso caso mais específico, da história do pensamento econômico. Trata-se, por um lado, do silêncio acerca dos temas que são particularmente sensíveis às mulheres nas obras da maior parte dos grandes economistas homens do passado. Por outro, tampouco se encontram registros das primeiras mulheres economistas e de suas contribuições nos primórdios da economia clássica e neoclássica, como integrantes do cânon da disciplina. Na literatura especializada, convencionou-se chamar esse vazio de o problema da invisibilidade das mulheres. Então, a gente trata disso no livro e então, essas mulheres, elas sempre estiveram lá, elas sempre estiveram lá reivindicando os direitos, elas sempre estiveram no mercado de trabalho trabalhando, porque também tem esse discurso oficial de que, no passado, as mulheres eram donas de casa, elas não trabalhavam. Isso não é verdade, as mulheres sempre trabalhavam, né? Quem trabalhava, isso é outra história, e aonde elas trabalhavam também é uma outra história, né? Onde elas podiam trabalhar, onde elas eram permitidas trabalhar. Então, esse livro traz, então, o resgate de algumas economistas, no passado, intelectuais que se debruçaram sobre problemas econômicos, reivindicaram direitos das mulheres, numa época em que o termo feminismo nem existia. Naquela época se chamava a causa feminina, era como, por exemplo, John Stuart Mill, que é a exceção à regra, foi o único economista clássico que, muito por influência de sua companheira, depois mulher, Harriet Taylor Mill, causou sobre o pensamento dele. Então, ele foi o único a aderir à causa feminina no século XIX. Mas os demais é um grande vazio.
o que a gente encontra na literatura econômica sobre as questões das mulheres. E também as mulheres, as próprias mulheres intelectuais estão contempladas no livro. Então, o livro tem duas partes. A primeira, tratando do que os economistas clássicos disseram ou não disseram sobre as questões das mulheres, e depois as próprias mulheres que foram apagadas da história do pensamento econômico, o que é que elas diziam sobre elas próprias. Você pode passar o próximo slide, por favor, Rafael? Aqui, no final do livro, tem uma cronologia para vocês verem como é que as mulheres sempre estiveram lá. A gente nunca ouviu falar disso, né? Eu estudei economia na UFRJ, nunca a gente ouviu falar das mulheres clássicas, né? Não existe isso no cânon da disciplina. 1776, Adam Smith publica A Riqueza das Nações. 1816, Jane Marcet, que é uma das precursoras lá, uma das mulheres que estavam lá no nascimento da economia, publica Conversations on Political Economy, ela estava publicando junto com Adam Smith, junto com David Ricardo, elas estavam lá, só que elas não chegaram até nós, agora estão chegando no século XXI. 1817, David Ricardo publica Princípios de Economia Política e Tributação. 1820, Thomas Malthus publica Princípios de Economia Política. 1832, Harriet Martineau publica Illustrations on Political Economy. Próximo slide, Rafael. 1834, Martineau publica Poor Laws and Paupers Illustrated. 1843, Flora Tristan publica O Sindicato dos Trabalhadores. John Stuart Mill, em 1848, publica Princípios de Economia Política. 1851, Johnny Marcet publica Rich and Poor. Então, nesses livros, essas mulheres estavam falando sobre economia e falando sobre mulheres na economia. Okay? Então, até o fim, tem coletivos feministas que foram criados em plena Inglaterra vitoriana, e o livro trata disso também. Enfim, o próximo slide acho que termina com enfim, é uma cronologia de as mulheres, Karl Marx publicando o Capital, quando John Stuart Mill. Então, para mostrar para vocês que as mulheres, não é que elas não existissem na história da economia, elas sempre existiram, mas elas foram apagadas. Então, foi um apagamento assim. E cabe a nós hoje, então, tentar entender o que aconteceu, por que aconteceu, e o olhar do gênero ajuda a gente a entender esse apagamento, né? Duplo apagamento. No último slide, acho que tem a primeira nação que é 1918. Primeiro foi a Nova Zelândia, que reconheceu o sufrágio feminino, que era uma pauta importante para elas, não só o trabalho feminino, a educação feminina, mas também a questão do sufrágio, né, uma questão econômica fundamental para as mulheres, porque abria todo um outro campo, um leque de trabalhos possíveis para as mulheres. A gente tende a pensar que o sufrágio é uma questão meramente política, meramente, né, política. As mulheres queriam ser cidadãs também, queriam ter o direito de votar. Era muito mais do que isso. Elas queriam ter acesso a cargos que, sem o direito a uma igualdade civil e política com os homens, elas não teriam acesso. Elas queriam ser deputadas, queriam ser senadoras, queriam ser governadoras, elas queriam estar lá no poder, tá? E a Inglaterra reconhece o voto das mulheres em 1918. O Brasil só veio reconhecer em 1932 o voto feminino. Enfim, acho que esse é o último, se eu não me engano. Isso. Então, um segundinho. Queria agradecer, primeiramente, queria aqui uma salva de palmas aqui para a professora pela apresentação. Gostei bastante da exposição, professora. E eu queria, dito isso, eu vou abrir então aqui para perguntas, né, para questões e comentários dos colegas. E eu também tenho uma pergunta para fazer, mas eu queria antes passar a palavra para ver se alguma pessoa presente gostaria de dirigir diretamente alguma colocação para a professora Brena, algo na apresentação que vocês ficaram com dúvidas. Já vi que a Duda levantou a mão. Duda, pode fazer a sua pergunta e aí depois a gente passa para alguém, para outra pessoa. Pode começar à vontade. A minha questão não é nenhuma dúvida, eu queria trazer, na verdade, uma coisa mais atual, que é uma questão mais relacionada a consumo, porque
você falou sobre isso em parte da apresentação, e eu pensei muito sobre o mercado, a indústria, né, da moda e da beleza, que hoje em dia eles acabam reafirmando essa questão da mulher moderna, com produtos que por muitas das vezes são para mulheres que querem ser mais práticas, porque precisam fazer muitas coisas no seu dia. Então é pó compacto para você passar enquanto você está indo na creche buscar o seu filho, base stick, que não sei o que faz alguma coisa para melhorar a agilidade do seu dia. E como isso reafirma essa questão de que mulheres têm sempre que fazer mais coisas, têm sempre que fazer milhares de coisas no dia. E eu nunca parei para pensar nessa questão de economia feminista, mesmo eu sendo uma mulher que faz economia, a gente não é instruída para pensar nessas coisas. Então, eu queria trazer mais essa parte do consumo, né, que foi o que me pegou mais, porque eu sou uma pessoa que está inserida nessa questão de consumir sempre, está sempre nessa. Tipo, que eu sou por causa das redes sociais, a gente tem sempre muito isso de vir sempre com um produto novo para você, que fica fazendo mil coisas ao dia, que é a maioria das rotinas das mulheres hoje em dia. Eu queria trazer um pensamento que é como que essa indústria, esse mercado, ele tá sendo mais abusivo com a gente, né? Que além de ser produtos que já reafirmam essa coisa de mulheres fazendo mais coisas durante o dia, também é mais caro para gente, né? Que você também falou sobre isso. E a gente é só você ir no mercado e você vê as coisas para as mulheres são sempre 3, 2 vezes mais cara. Queria trazer mais essa parte do debate de consumismo. Obrigada. Obrigada. Desculpa, É, eu não estou enxergando o seu nome, Maria Eduarda. Maria Eduarda Carneiro. Gente, alguém gostaria de fazer alguma colocação? Eu tenho uma pergunta também, mas eu vou deixar para fazer por último. Alguém gostaria de fazer uma pergunta, alguma. Carlos Sanches, pode fazer a sua pergunta. Carlos Sanches, depois vou passar para Maria Alice, e aí depois eu faço a minha pergunta e a gente fecha a primeira rodada de questões aqui. Carlos, pode ficar à vontade para falar. Ok, professor, muito obrigado. Mais uma vez, agradecendo a presença da professora, foi muito ilustrativa a sua palestra, e nós estamos muito honrados mesmo de estar assistindo essa palestra e abrindo nossa mente para questões novas como essa que a senhora traz aqui hoje. Mas nós sabemos todos que a ideologia ela não está dissociada do pensamento humano. Isso aí, se falar que a ideologia não antecede a qualquer exercício de juízo, de valor, é óbvio que é muito difícil que isso aconteça. O ideal seria que a ideologia tivesse um percentual menor do que, por exemplo, tem hoje nas grandes questões mundiais, né? E nacionais também. Então, sobre essa perspectiva, mas não é essa a minha pergunta, o que eu questiono como base para o que eu vou lhe perguntar na sequência é se falar em economia feminista não seria incorrer no mesmo erro que os homens até aqui cometemos, ou seja, falar de uma economia com sinal trocado, uma economia machista sob o viés feminista, não seria errar da mesma forma que os homens até hoje viemos errando até aqui, ou a história veio trazendo esse erro, né? Não será talvez chamar de economia feminista, não poderíamos buscar chamar de economia humanista? Essa é a base, é a premissa sobre a qual eu faço a seguinte pergunta. A senhora, em algum momento da sua palestra brilhante, falou que as mulheres pagam mais impostos do que os homens, né? E é uma questão que me causa espécie, com todo respeito, porque a questão tributária, eu sou economista, mas a minha atividade preponderante é como advogado. A questão tributária, o direito tributário, a hipótese de incidência e os fatos geradores são rigorosamente os mesmos para homens e mulheres. Então, não há a menor possibilidade de uma mulher, pelo menos do ponto de vista jurídico, é, pagar mais impostos do que os homens. Então, eu gostaria de saber que estudos foram esses que apontam que as mulheres pagam mais impostos do que os homens, a não ser que o nível de consumo seja maior. Mas aí seria uma questão quantitativa e não qualitativa, em termos percentuais. Era essa a minha questão. Maria Alice, pode fazer sua Obrigada. pergunta e depois eu fecho com a minha.
Olá, gente, bom dia. Bom dia não, né? Boa tarde. Palestra incrível. Professora, semana passada eu estava lendo uma matéria onde fala que os homens, né, de hoje em dia, os jovens, né, os jovens homens, os homens jovens, né, do mundo cotidiano, eles estão mais economicamente e emocionalmente mais instáveis e mais, eu me esqueci a palavra agora, mas digamos que instáveis, né? Economicamente e emocionalmente. Eu queria saber se, na verdade, são duas perguntas, né? Primeiro, se esse avanço na, no mercado de trabalho feminino, né? Hoje em dia a gente consegue perceber que existem muito mais mulheres que, como você mesmo disse, né? Tem uma jornada de trabalho, se levar em conta os dois trabalhos, né? Elas trabalham muito mais do que os homens e acaba que hoje em dia muitas dessas mulheres, né, que optaram, né, por ir ali na contramão da sociedade, acaba que essas mulheres hoje elas acabam que recebem mais até mesmo do que os homens. Eu queria saber com você, né, aí tá a pergunta. Primeiro, será que essa relação dos homens hoje em dia está economicamente inviável, né? Economicamente e emocionalmente inviável? Tem a ver com o avanço das mulheres no mercado de trabalho, né? Com a autonomia que as mulheres hoje em dia têm tomado e os homens acabam que hoje em dia as mulheres fazem, em tese, o trabalho que os homens antigamente faziam, né, que é, vamos botar assim, sustentar a casa ou trabalhar fora. E acaba que hoje em dia as mulheres estão fazendo não só esse papel de trabalhar fora e ser profissional, como também de cuidar da casa e fazer tudo muito independentemente, né, do homem. E a outra, eu queria saber se essa é uma relação causal dos homens hoje em dia estarem assim, justamente porque as mulheres elas foram se tornando cada vez mais independentes e não dependendo, né, algumas, né, não dependendo necessariamente do homem, que acabou sendo esses homens de hoje mais voláteis assim, né, a empregos e a emoção, o emocional. E a outra pergunta eu queria saber se existe alguma política pública possível, capaz de equiparar tanto o consumo feminino, né, porque a gente vê que é muito mais caro, né? Por que, que é mais caro? Não sei se teria alguma maneira, algum estudo, alguma coisa da gente entrar mais a fundo sobre isso para minimamente regularizar ou minimizar a princípio. E não só o consumo, né? Alguma política pública capaz de equiparar a relação salarial entre homens e mulheres e até mesmo emprego e enfim, toda essa questão profissional entre homens e mulheres. Professora Brena, eu vou dirigir aqui a quarta pergunta e última desse bloco, né? Aí a gente fecha aí para a conversa, né? Para o debate, para o saudável debate, né? E aí, eventualmente, se alguém tiver mais perguntas, a gente faz aí uma segunda ronda, né? Mas eu queria que se você pudesse comentar um pouquinho sobre uma discussão que eu acho pertinente que você faz no seu artigo sobre economia feminista, né? Que eu, inclusive, uso na disciplina de HPE, vou usar semestre que vem, que é o debate com a literatura do capital humano, né? Porque existem alguns economistas, né? Existem alguns, enfim, não são só economistas, mas existe uma literatura, né, das ciências sociais de forma geral que diz que a desigualdade, óbvio, eu estou aqui fazendo uma simplificação rasa, né, mas que diz que as disparidades de gênero não são especificamente pelo gênero em si ou pela discriminação do gênero em si, mas pelo fato de que homens e mulheres, por essa longa trajetória histórica, né, por essa longa estratificação hierárquica da sociedade, acabou gerando homens que têm uma probabilidade maior de terem melhores indicadores educacionais, assim, indicadores de curso superior, curso técnico, etc., pós-graduação, enquanto que as mulheres, por não terem esse acesso, né, ao capital humano, ou por terem largado atrás nessa corrida pela busca do capital humano, vamos colocar nesses termos, acabaram não logrando o mesmo capital, e por isso isso acaba explicando, os diferenciais de capital humano acabam explicando muito mais em tese, né,
as diferenças de renda entre os gêneros do que propriamente a discriminação das mulheres por si. Eu sei que você faz esse debate no seu artigo, mas eu acho que seria incrível assim você trazer, se você comentar, pontuar um pouquinho essa discussão para os alunos, né? Então, sendo assim, devolvo a palavra para ti, se possível. Obrigada, Rafael. Obrigada a todos pelos comentários, pelas dúvidas. Vou tentar responder na medida do possível, que eu esqueci de trazer uma caneta, então, mas qualquer coisa vocês me lembrem em detalhes, tá? Se eu pular alguma parte. Eu vou começar de trás para diante. Vou começar falando sobre essa questão que o Rafael referiu, sobre a teoria do capital humano, que eu sempre isso sempre me vem à mente. Agora, recentemente, eu estou trabalhando, fazendo uma expansão dessa última linha de pesquisa e trabalhando com mulheres brasileiras que foram as primeiras feministas que traziam as questões nossas no século XIX. Tá? Então, são mulheres igualmente que ninguém nunca ouviu falar, né? Mas que produziam ativamente naquela época, tinham jornais, eram editoras de jornais, eram articulistas, não assinavam os seus textos naquela época, ou seja, eram invisíveis já, né? Assinavam com pseudônimos, e que hoje, agora, no século XXI, essas identidades estão sendo descobertas. E essas mulheres estão sendo recuperadas, e o que elas diziam, né? E os insights que elas tinham lá no século XIX, quando eu leio aquilo que elas pediam, é a teoria do capital humano, eu só vejo teoria do capital humano. Elas não podiam estudar, né? 95% da população feminina era analfabeta no século XIX. 5% das mulheres conseguiam ler e escrever, e uma ínfima proporção disso eram mulheres intelectuais que estavam encabeçando esse movimento, né? Escrevendo livros, escrevendo artigos, criando jornais femininos para lutar pelos direitos educacionais, trabalhistas e sufrágio aqui no Brasil. Essas mulheres sempre diziam a mesma coisa: nós queremos estudar. Nós não conseguimos chegar lá. E a gente olha o censo de 1872, que era na época que elas estavam falando, e tem divisão lá por gênero, quem ocupava quais cargos, quantas mulheres trabalhavam, em quais profissões elas trabalhavam. E a gente lê o que elas escrevem. Elas escreviam: nós queremos estudar porque nós queremos ser juízes, advogadas, nós queremos ser professoras universitárias. Então, a ideia e o insight era esse. Nós só não conseguimos aceder aos cargos mais importantes, mais prestigiosos e que mais pagam bem, porque nós não temos estudo. Os homens não deixam que a gente estude, né? Então, a questão toda era essa ideia. Só que o tempo passou, então vamos fazer uma leitura agora da teoria do capital humano no século XXI, que era o que elas queriam, que elas pensavam que iria acontecer. Uma vez nós conseguindo ter o ensino superior que os homens têm, nós vamos conseguir estar lá nos cargos que eles estão hoje. O tempo passa, as mulheres se educam, né? Vão para o mercado de trabalho, mas não apenas isso. Hoje, no Brasil, saiu um estudo, tem até uma aluna que está fazendo uma pesquisa sobre isso, sobre a questão das mulheres hoje em dia terem um número de anos de estudo, em média, superior ao número de anos de estudo dos homens no Brasil, ok? Então, dado isso, seria de se esperar que as mulheres ganhassem, em média, mais do que os homens, porque elas estão estudando mais do que os homens, mais anos de estudos que os homens. Só que a questão não é simples assim, não é uma relação de causa e efeito, não é uma condição necessária e suficiente. Eu entendo que é uma condição necessária, mas ela sozinha não bastou para que as mulheres conseguissem nem se igualar aos homens, que dirá superar os homens, do ponto de vista da remuneração. Tá? Então, tem muitas outras coisas envolvidas. Tem questões como, por exemplo, a dupla jornada, tem a questão da segregação ocupacional por gênero. As mulheres, como eu falei antes, rapidamente, elas estão segregadas em ocupações que são desprestigiosas, que são mal pagas e que replicam, de uma certa forma, as tarefas que elas já desempenham em casa. Então, quando elas partem para o mercado de trabalho, elas vão cuidar de pessoas. Elas vão ser cuidadoras de idosos, elas vão ser empregadas domésticas, elas vão ser serviço social, vão ser enfermeiras, vão ser babás, vão fazer as coisas que elas foram ensinadas a fazer desde sempre. Só que agora, no mercado. E todos esses trabalhos de cuidado, sejam em casa,
Em casa são invisíveis e não pagos. Quando ela vai para o mercado e passa a desempenhar essas tarefas, recebe muito pouco, porque são tarefas desvalorizadas socialmente falando. Então, teoria do capital humano estava errada para o caso das mulheres, né? Não basta apenas anos de estudo, mas aonde está estudando. Porque na hierarquia dos gêneros, existem também setores que são considerados masculinos e que tem esmagadora maioria de homens ocupando, e que são aqueles setores laborais que são considerados prestigiosos na sociedade e, consequentemente, ganham muito. São as áreas tecnológicas, as áreas da engenharia, as áreas médicas de ponta, e para esses lugares as mulheres não conseguem ir. Tem um fenômeno chamado teto de vidro, tem barreiras invisíveis na sociedade que impedem as mulheres de chegar, seja nos altos escalões da hierarquia nas empresas, seja nessas áreas que estão dominadas pelo código masculino e por homens, e que elas não conseguem romper essas barreiras. Então, não é anos de estudo, mas para que elas estão estudando e para onde elas estão indo no mercado de trabalho. Isso que vai fazer a diferença. Acabar com os gaps salariais e ela conseguir ir adiante. Não, anos de estudo não basta. Então, a questão também para poucas palavras, não deu certo. A teoria do capital humano não encontra respaldo na realidade das mulheres, nos problemas que a gente vê hoje no século XXI. Tá? Vou passar agora para o professor Carlos com relação à questão tributária, né? Então, tem vários. Então, eu não preparei exatamente isso, mas tem. Só para fazer uma retificação, professora, porque eu não Diga. sou professor aqui, eu sou aluno, como a senhora pode ver, o discente mais jovem do programa de mestrado e doutorado. Então, isso sem sombra de dúvida, né? Então, só para quebrar o gelo, né? Mas é só para fazer essa Tá, retificação. Aqui eu João. sou tão aluno como qualquer outro. Obrigado. Tá bem. Então, não, mas você é advogado, né? Então, é a questão tributarista. Como é que E sou fica isso? advogado, mas não sou tributarista, mas eu quis pensar esse elemento porque, obviamente, a abordagem tem que ser histórica e sociológica. Então, são muitos os temas que estão interconectados, razão pela qual eu retirei o que é mais simples, assim, do ponto de simples não é, mas o mais objetivo para que nós consigamos avançar no debate, porque exatamente é uma questão onde a lei é exatamente a mesma, né? Sim. Então, Mas a se lei sempre é a mesma. A lei é a mesma da Constituição. É proibido discriminar gênero, é proibido sim, discriminar raça, mas a lei não é cumprida. Essa é a questão, é né? verdade, mas na Então, questão. vamos citar a questão tributária. Aqui também ficou sem som. Para mim também, esse último trechinho ficou mudo. Carlos, você tá mutado aqui pelo, eu não sei Ah, como. meu Deus, então eu cometi um erro, né? É porque eu sou muito jovem e provavelmente isso afetou aqui o meu controle. Carlos, Não, deixa eu só para passar o tempo para a professora Brena, né, para ela sim, fazer, para ela responder a pergunta devidamente. sim, Pode falar, professora, por favor. ok. Então, deixa eu só começar por uma questão anterior que você colocou, que era a questão, não deveria ser chamada de economia humanista, né? Uhum. Como eu falei antes também, eu acho que a gente, se tudo corresse como deveria, a gente nem deveria existir economia feminista, porque isso deveria ser tratado na macroeconomia, na microeconomia, essas questões, né? Nas finanças públicas, no direito tributário, enfim, as questões deveriam ser tratadas sem precisar dessa caixinha feminista, a caixinha do gênero. Eu tenho para mim que foi preciso marcar um território antes para que a gente, num segundo momento,
consiga fazer com que essa discussão se torne uma discussão amplamente disseminada e a gente não precise mais do gueto do gênero para tratar dessas questões. Então, seria economia, no final das contas, né? E essas questões femininas, especificamente voltadas para o universo do feminino, deveriam ser tratadas em todos os lugares, não na economia feminista. Então, eu acho que é por aí, né? O razoável seria isso. Agora, com relação à questão tributária, como eu falei antes, a economia é muito refratária para essas discussões. Então, grande parte dessa agenda, ela está sendo encampada, em especial, por um grupo de professoras que são do direito tributário da FGV de São Paulo, se eu não me engano. Então, elas têm vários textos com, inclusive, várias sugestões para reforma, questões que dizem respeito especificamente ao gênero, às mulheres, e a forma como elas são subjugadas também do ponto de vista fiscal. E como assim? Não tem impostos específicos para as mulheres, mas como eu também referi antes, as mulheres estão, pelo fato de elas ganharem menos, delas pagarem mais, elas estão concentradas nas faixas inferiores do extrato, da hierarquia socioeconômica. Tá? E a gente sabe que a base da pirâmide social consome 100% da sua renda, não é? Então, tem zero propensão marginal a poupar e 100% de propensão marginal a consumir, lá Keynes. E a gente sabe também que o sistema tributário brasileiro é extremamente regressivo. Ele concentra o peso da sua arrecadação nos tributos indiretos. Ora, se as mulheres são mais do que a maioria no extrato de renda mais baixa, consomem 100% da sua renda, e os homens estão concentrados nas esferas superiores, que têm propensão marginal a consumir menor e propensão marginal a poupar começa a aparecer, mulheres consomem 100% da renda, sistema tributário regressivo, pesa a mão no consumo, mulheres proporcionalmente pagam mais tributos que os homens que têm possibilidade de poupar, que estão nas outras esferas. Isso é um elemento. Outro elemento, mulheres estão inseridas em empregos e homens, ou seja, o grosso do seu rendimento vem do salário, enquanto que os homens que ganham mais, e quanto mais a gente sobe na pirâmide socioeconômica, mais claro isso fica. Os homens que estão lá nas esferas de classe média alta, classe alta, são 99% homens, a proporção de mulheres vai diminuindo também drasticamente conforme a gente sobe, e nessas camadas mais elevadas, a gente tem lucros e dividendos que não são tributados. Então, a gente tem aí um outro elemento para que os homens sejam privilegiados na questão tributária, feita em folha de pagamento. Não tô ouvindo. Professora Brena, o seu áudio pipocou um pouco aqui. Você pode repetir o que você acabou de falar, por favor? Eu falei sobre a questão das mulheres estarem na base, né? E o sistema tributário brasileiro ser regressivo, portanto, elas proporcionalmente são mais tributadas do que aqueles que estão do meio para cima, né? Nas classes médias, média alta, classe alta, ok? E o segundo fator, para a gente ficar em poucos elementos, é que conforme a gente ascende na pirâmide econômica, o rendimento daquelas camadas mais altas, que são predominantemente masculinas, 99% são homens que estão lá na classe alta, eles vêm não do salário, mas os rendimentos vêm de lucros e dividendos, que são isentos de tributação. Ao passo que as mulheres têm os seus rendimentos vindo da folha de pagamento, que é tributado na base. Então, são dois elementos que a gente identifica que as mulheres proporcionalmente pagam mais tributos do que os homens. E um terceiro ainda, que me ocorreu agora, porque eu já vou falar sobre a Pink Tax, que é o próximo assunto, como os produtos e serviços que são destinados para o público feminino são mais caros que os produtos e serviços destinados ao público masculino, mesmo que não mude em nada a composição química, a matéria-prima usada nos produtos, só mude a cor
para a mulher seja rosa, e aí é 30%, 40%, 50%, é o dobro do preço do produto masculino, como a tributação incide sobre o consumo, proporcionalmente ela vai estar pagando mais tributos também, porque o preço do produto que ela compra é maior do que o preço que o produto que ele compra. Entende? Então, ela está pagando mais tributos para além da questão salarial e para além da questão de comprar produtos mais caros. Paga mais tributos em cima do preço também, no caso da Pink Tax. Ok, Conseguiram ouvir? professora. A questão, eu assim entendo a sua posição, mas eu continuo dizendo que a questão aí é mais de geração de renda, que os homens têm renda superior às mulheres, isso é um fato, vem melhorando, graças a Deus vem melhorando, mas ainda estamos longe de atingirmos a equiparação salarial. Isso é um fato. Mas a questão da renda ser superior não pode ser tomada, no meu modo de entender, humilde, não pode ser tomada como um fator de diferenciação qualitativo, e sim quantitativo. Ou seja, na medida que eu tenho uma renda superior, né, eu estou falando homem, né, não eu. Eu sou homem, mas independentemente disso. Se eu tenho uma renda superior, né, e por conta disso eu pago mais ou menos impostos, é uma questão que matematicamente eu acho complicada de se estabelecer. Por quê? Porque também as mulheres que não têm a renda superior também não pagarão imposto de renda. Então é uma coisa que falar de proporcionalidade quando a questão é de percentual e não de renda especificamente, que se nós colocarmos uma mulher com o mesmo patamar de renda de um homem, é nessa questão que eu me coloco, que tenha investimentos na Bolsa de Valores, que tenha dividendos isentos, enfim, uma mulher com a mesma condição econômica financeira de um homem, ela não vai pagar nunca mais imposto de renda ou de outra natureza do que um homem. Então a questão está, no meu modo de entender, que a mulher está tendo menos acesso a cargos relevantes, a condições de trabalho que tenham uma renda melhor, e muito menos, para falar nada, em questão de tributária, porque a questão tributária é rigorosamente a mesma. O que nós temos que trabalhar é para que as mulheres tenham as mesmas condições de trabalho, com a mesma geração de renda. E isso já não é de hoje, porque eu não trabalho eu não trabalho com direito do trabalho, mas já a questão da equiparação salarial já é de muitos anos. Isso quando um advogado trabalhista, um colega meu trabalhista, ingressa com uma ação, a primeira coisa que faz é equiparar a mulher, se for o caso de uma demanda feminina, de uma mulher, né, pleiteando direitos trabalhistas, a primeira coisa que faz é equiparação salarial e utiliza o parâmetro masculino como regra para que depois todo aquele período precedente seja pago com juros e correção monetária. Então, isso já não é de agora, isso já tem mais de 40, 50 anos. Por isso que o que a questão que se coloca é que, pelo fato dos homens terem tido acesso preponderante à educação e terem partido na frente não questão qualitativa, questão temporal, acessado o mercado de trabalho com maior desenvoltura e com mais oportunidades, isso sim faz a diferença. Mas a minha conclusão, e eu respeito a posição da senhora, é no sentido de que isso ocorre pela diferença da renda e não pela diferença legal ou pelos direitos de homens e mulheres. É só isso para colocar, né? Mas eu agradeço, eu entendo a sua posição. Entendi. Eu vou deixar o Não, eu espaço para os entendo que demais, você... porque senão eu fico aqui capitaneando a palestra e aí os outros querem perguntar também. Então, muito obrigado pela presença da senhora Não, e espero que a minha posição não seja tomada como machista, por favor, porque eu não sou nada não, machista. imagina, eu Até porque que aqui entendi em casa eu perfeitamente. sou minoria, entendeu? Aqui eu só estou cercado de mulheres, graças a Deus. Então, é isso. Eu Muito boa entendi que tarde a todos. você entende que a questão primeira é a questão Da das renda. diferenças salariais. De Isso mesmo. fato, porque camadas adicionais de opressão vêm sendo construídas em cima dessa, É. né? Então, o fato de as mulheres não terem Isso. acesso a lucros e dividendos tem a ver com a construção de riqueza, o acúmulo de riqueza ao longo da vida. A capacidade de acumular riqueza das mulheres está sendo cerceada. E, por Isso, conta concordo. disso, proporcionalmente, elas acabam sendo quantitativamente mais tributadas do que eles. Chegamos num consenso, acho que faz Chegamos no consenso. sentido, mas no final, no frigir dos ovos,
por esse gap que existe na possibilidade de acessar cargos que pagam muito, acessar ações de empresas e ser paga por isso, ser remunerada por isso, ela acaba estando na base e na base sendo mais tributada do que aqueles que não estão na base, conseguiram escapar do trabalhar para comer, né, e para viver. É verdade. É isso. E, professora Muito obrigado. Brena, eu não sei se a minha conclusão eu não sei se a minha conclusão faz sentido, né? Até para, desculpa, não para interditar também o debate, mas só para fazer uma pergunta. De uma forma ou de outra, ainda que a maior oneração tributária sobre as mulheres, né, seja por um efeito de extrato, né, de base da pirâmide, não uma questão propriamente legal. Ainda assim, Sim. isso não muda o fato de que, por serem mais tributadas e oneradas financeiramente, ainda que a gente possa discutir a causa, as mulheres vão se ver por isso, né, mais tolhidas até mesmo de terem recursos para poupar ou para investir na sua própria educação, perpetuando assim o problema do capital humano, né? Então, é uma discussão que, ao final de contas, ela está totalmente interligada de uma forma ou de outra, né? Sim, todos os tópicos acabam que a gente é um novelo, que a gente vai puxando um fio daqui e tenta tratar isoladamente, mas no fim todos os temas estão interconectados, né? Aí agora deixa eu ver quem é. Maria Alice foi que perguntou sobre a questão das mulheres no Maria Eduarda, né? Maria Eduarda. Maria Alice e Maria Eduarda Pergunta. perguntaram. A Maria Alice perguntou Tá. sobre enfim, Maria Alice, vou só reproduzir aqui a sua pergunta bem rapidinho, né? Foi sobre a questão, dentre outras coisas, né? Ela perguntou sobre a questão da ascensão das mulheres no mercado de trabalho recente, e se isso poderia portar relação com essa maior volatilidade e instabilidade que os homens vêm presenciando em termos de renda, em termos também de capacidade emocional cognitiva, né? Como qualquer um que tenha rede social pode perceber flagrantemente. Então, essa é uma questão bem complexa, né? Eu não sei se a gente pode estabelecer uma relação causal de causa e efeito, mas com certeza as coisas estão caminhando juntas. A gente tem percebido também, para além, aconteceu meio que paralelamente à entrada das mulheres no mercado de trabalho, seu acesso agora a um salário, por mais precarizada que seja essa entrada, as mulheres agora têm uma condição diferente no casamento do que tinham antes, não é? Porque se antes elas eram donas de casa, a última palavra era do marido, e se ela não tinha como se sustentar, ela, como a gente sabe também das gerações passadas, que aguentavam muita coisa, inclusive violências, enfim, pelo fato de não terem acesso ao poder econômico e voz ativa dentro de casa, né? Isso é uma coisa. Outra coisa que ocorreu meio que paralelo ao empoderamento feminino, com muitas aspas, o empoderamento feminino no âmbito econômico, foi as mudanças nas estruturas familiares, né? Ao fato de não ter mais a quantidade de filhos que tinha antes, diminuiu a taxa de natalidade, os casamentos ficaram mais voláteis, não existem mais. É difícil a gente encontrar um casamento como eram os nossos avós da vida toda, muito em função da questão econômica, né? Então, os homens, eu acho que precisa se readaptar a uma nova realidade. A realidade que agora as mulheres têm, dividem com ele tanto a capacidade de ganhar recursos no mercado formal, quanto eles precisam se adaptar à nova realidade de que não só as mulheres são responsáveis pelo cuidado da casa, né? Isso é uma coisa, é uma cultura do que vem do patriarcado, do machismo, que pouco a pouco também está sendo transformado, mas isso tudo são mudanças que demoram décadas para acontecer. E não são mudanças suaves, são mudanças, às vezes, com turbulências. Então, eu acho que, sim, o fato de os homens estarem mais fragilizados emocionalmente pode ter a ver com essa questão do feminismo, porque também a gente sabe que tem muitos exageros de parte a parte, né? Como antes era uma sociedade extremamente machista, o feminismo radical também, na minha concepção, não ajuda em nada, não ajuda, porque o objetivo não é uma sociedade em que as mulheres possam mais ou tenham mais direitos que os homens, mas que seja uma sociedade que seja justa para ambos.
é um emparelhamento de direitos e de justiças, não um gênero sendo superior ao outro, porque senão a gente volta naquela questão inicial. Acho que foi o Carlos que perguntou também lá na sua pergunta, né? Não seria uma proposta às avessas agora? Antes era economia machista, agora vai ser economia feminista. Então, acho que nenhum dos extremos é saudável e que a gente tem que encontrar um meio termo e que, para isso, pode ser que demore algum tempo para que essa nova realidade ela seja absorvida pelos homens e que, de uma maneira que ambos os lados consigam trabalhar juntos. Acho que essa é a questão. É uma parceria, não é 100% da humanidade está prejudicada quando 50% dela não está bem, eu acho. Essa é a minha posição. Eu sempre falo para os meus alunos isso: economia feminista diz respeito especificamente a questões das mulheres, mas não exclusivamente. Porque eu tenho alunos homens também, e eu digo, vocês têm mães, vocês não são filhos de chocadeira, vocês têm irmãs, vão ter filhas, vocês têm mulheres, namoradas. Então, se há 50% da humanidade, que são as mulheres, estão sendo prejudicadas, não estão tendo seus direitos garantidos, não é possível que vocês estejam bem com isso, não acredito, entende? Então, a questão é uma parceria, homens e mulheres são igualmente responsáveis e também precisam colher os frutos com justiça do seu trabalho e da sua, inclusive, parceria sentimental, na família. Então, acho que isso, com o tempo, isso vai sendo equacionado, mas, de novo, é um processo que pode ser longo, pode ser que demore algumas décadas ainda para as coisas se equilibrarem novamente, num novo patamar, né? Numa outra condição. E a Maria Eduarda tinha perguntado sobre a questão da fintech, sobre o papel da propaganda, do marketing, bombardeando as mulheres. Primeiro, que elas já é assente que as mulheres têm que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Elas são guerreiras, na verdade, elas são só sobrecarregadas mesmo. E elas têm que sempre estar lindas, têm que estar com as unhas feitas, com os cabelos sedosos. Tem um bombardeio da propaganda para que as mulheres sejam femininas e para que elas continuem sendo sobrecarregadas e continuem fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, como se isso fosse alguma vantagem, né? Parece que as mulheres sempre são mais cobradas que os homens para conseguirem as mesmas coisas. Isso eu ouço direto dos meus alunos que estão no mercado de trabalho, né? Também, igual vocês. Nunca tinha pensado, nunca tinha parado para pensar sobre isso. Estou pensando pela primeira vez agora na disciplina, mas agora me abriu um leque de um universo de possibilidades que eu enxergo coisas que eu não enxergava antes. Eu estou sofrendo bombardeios de preconceitos e antes eu achava isso normal. Não é normal, né? E à medida que a gente fala sobre isso, a gente estuda sobre isso, a gente vai questionando esses comportamentos que colocam a mulher numa situação de desvantagem na economia, para que isso possa ser mudado no futuro, para que essas questões sejam revistas por todos, inclusive nós mulheres, né? E bombardeio da propaganda, marketing, tem que usar maquiagem, tem que estar feita, tem que passar cremes e mais cremes, fazer tratamento no salão de beleza, e tudo isso pagando muito bem, porque esses produtos são supérfluos, a gente está sendo tributado na alíquota lá dos produtos que pagam maior percentual lá do ICMS, do IPI, além de ganhar menos. Então, são muitas camadas, são camadas e mais camadas de injustiças econômicas que as mulheres sofrem e que impedem elas de enriquecer, por um lado, e empurram elas para a condição de permanecer na base da pirâmide socioeconômica, inclusive para baixo da linha da pobreza, né? Então, é um universo, essa discussão, e tem muito pano para manga. E como essas questões não são tratadas na economia, também é um campo, eu falo para os meus alunos, é um campo totalmente novo. Tem uma parte boa e uma parte ruim. A parte ruim é que a gente
tem dificuldade de encontrar literatura, né, para graduação, literatura boa, literatura científica sobre isso em português, porque eles não são obrigados a ler inglês ainda na graduação, né? Mas, por outro lado, como é um campo totalmente selvagem, ninguém escreveu nada sobre isso, a gente consegue produzir textos bons e que estão se tornando referência na área, né? Como esse texto que você referiu da economia feminista que foi publicado pela REP. Porque antes a economia feminista estava muito marginalizada nos guetos panfletários, assim, era um discurso meio que puramente político, né? E quando a gente traz isso para o patamar de cientificidade, outras pessoas começam a chamar a atenção. Bom, isso aqui também, nossa, isso aqui é sério. Eu pensei que isso aqui fosse é, coisa de, sei lá, marcha das vadias, mas não é isso que a economia feminista está reivindicando. São outras questões e que são inegáveis, porque o IBGE mostra os dados, a PNAD mostra os dados, a gente tem dados mundiais. As coisas acontecem em todos os países do mundo, os mesmos fenômenos, entende? Então, não dá mais para negar que esses fenômenos existam. Professora Brena, eu só vou fazer um comentário e antes de fazer meu comentário, eu só ia dizer que a Suelen tem uma dúvida, tem a mão levantada para fazer uma questão, mas antes de eu passar a palavra para ela, eu vou também só reiterar que a Maria Alice ela também tinha perguntado para ti sobre, na sua visão, que políticas públicas, né, podem ser vistas como casos de sucesso do ponto de vista de emancipação da situação econômica das mulheres, né? Se você depois puder falar sobre isso, eu ia agradecer. Mas o que eu ia fazer, duas observações muito breves, né? É que, em primeiro lugar, é uma coisa curiosa, né? Porque você mencionou que realmente essa discussão de gênero na economia, ela é muito pouca ou inexistente. Não, inexistente não é porque seria uma desonra com quem se dedica a isso, mas ela é muito pouca, né? Ela não chega quase nos alunos regulares de economia, essas problematizações, né? E aí, com isso, essas questões muitas vezes são tratadas mais por profissionais de outras áreas das ciências sociais, né? Como da sociologia, da ciência política, enfim, de outros cursos, né? Embora eu e você saibamos, obviamente, que a economia é uma ciência social, eu certamente eu luto uma batalha diária para convencer meus alunos de que ela o é, né? Porque essa não é a visão, infelizmente, predominante. Então eu fico pensando, porque muitas vezes quando a gente traz textos de outras ciências sociais para debater a questão de gênero na economia, já que a economia em si não o faz, entre aspas, a gente acaba muitas vezes sendo deslegitimado porque está trazendo áreas exógenas em tese assim à economia, né? A questão e isso acaba passando uma falsa impressão de que a gente está lidando com um assunto que também não é técnico. Então isso me vincula essa minha primeira observação se vincula à segunda coisa que você falou, né? Que é a impressão para muitos, né? Óbvio, para as pessoas mais leigas assim, que ainda não tiveram consciência desse debate, né? Mas que isso é um debate político e normativo. Mas aí eu digo para os meus alunos, é mesmo, foda-se, porque tudo na economia é político e formativo e normativo, assim. Óbvio, a economia, independentemente de qual campo teórico, se é na ortodoxia, se é na heterodoxia, se é no marxismo, na economia neoclássica, enfim, no estruturalismo desenvolvimentista, a economia, ela obviamente vai ser sempre obrigada a ter um rigor científico e teórico, um rigor analítico com base em dados empíricos, mas tudo na vida é normativo. Então, a economia feminista é normativa, é política? É sim, e que bom que o é, porque todas as outras correntes econômicas também o são, né? Então, eu não sei se eu estou enveredando talvez meus alunos por um caminho errado ao falar dessa forma, mas quando eu leciono, por exemplo, esse texto da senhora em HPE, eu falo, gente, é um debate normativo sim, porque tudo na vida é normativo. Eu não desconheço uma questão econômica que não seja normativa. Então, sim, quando a gente envolve uma visão estilizada da sociedade que a gente quer, para ser alcançada mediante políticas públicas, isso é normativo, isso é político. Que bom que é, né? Então, só para fazer esse comentário muito breve, e aí em seguida eu vou passar para a Suelen para ela fazer a pergunta dela, e aí depois eu já te retomo, já te devolvo a bola para você finalizar o debate, professora, só para a gente também não te alugar pela tarde inteira, né? Suelen, pode fazer sua pergunta à vontade. Olá, boa tarde. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim. No primeiro momento, queria agradecer, professora, pelas suas apresentações, pela contribuição, né, de conhecimento. E uma das coisas que você falou, bem no comecinho, falando assim, depois eu queria ouvir de vocês, o que vocês aí na UERJ em específico
passam, assim, e aí o que ficou passando pela minha cabeça foi sobre a questão do cuidado, que eu acho que isso é uma coisa que atravessa nós mulheres, assim, acho que de maneira unânime. Todas nós atravessamos essa questão de ter que cuidar, de ter que fazer, sendo estudante e trabalhadora, a gente acaba tendo tripla jornada, né? Não é nem só dupla, seria tripla. E eu queria saber se a maneira de a gente conseguir superar essa questão do trabalho de cuidado, né? Ele ser remunerado, ser valorizado, ser visto, porque ele é tão visível que às vezes até quando você deixa de fazer em casa, a pessoa, o parceiro, o pai, seja por outro homem que está ali na casa, não consegue nem ver que tem que fazer aquilo. E aí acaba passando por um outro debate de sempre que foi as mulheres são mais histéricas, elas estão reclamando coisas que estão exageradas, quando na verdade eles simplesmente não conseguem enxergar o tanto de trabalho que precisam fazer dentro de casa e cuidar das pessoas que precisam de cuidar em casa. E aí a minha pergunta com relação a isso em específico é, na economia dessa coisa do cuidado, ela é tratada de superar através de políticas públicas ou existem outras formas? Eu sei que eu vi agora recente o debate sobre incorporar o trabalho de cuidado na aposentadoria, eu acho que é um avanço muito grande, mas eu não sei se as outras coisas seriam com criações de creches, de incentivo para as famílias que têm idosos em casa para poder ajudar com, não sei, de alguma forma, não sei se lugares, cuidar das pessoas para poder contribuir, ou algum tipo para as pessoas não precisarem ter dupla ou tripla jornada para poder cuidar de alguém. Essa é a minha pergunta com relação ao cuidado, que é uma coisa que me atravessa muito. E a outra coisa que eu ia falar que você comentou sobre o livro da jornalista, que foi eu li esse livro, que me apresentou inclusive para uma professora que também falava sobre economia do feminismo na UFRJ, que acho que é Margarida, o nome dela, e ela falou sobre esse livro, que fala, que acho que em português ele é o lado invisível da economia, que é bem a essência, né, da invisibilidade. E é isso, muito interessante também quando você mostrou também as autoras visíveis, né, que são contemporâneas a muitos economistas que a gente sempre estuda, que tem uma economista que recentemente eu fiquei sabendo que era mulher, que a gente só vê pelo sobrenome, que é a Robinson, que acho que é Joan Robinson, e ela é uma mulher, e eu não sabia, fiquei sabendo disso recentemente, porque o quanto é invisibilizado na academia, né? Eu acho que é isso. Obrigada. Professora Brena, você nos escuta? Acho que a professora Brena travou aqui. Só esperar se ela. Gente, Né? Professora Brena, você nos escuta? A gente não está te escutando. Sua tela congelou para nós. Sim, eu estou ouvindo vocês. Tá ouvindo? Tá, a Eu gente estou agora. ouvindo vocês. Eu estou ouvindo vocês. Agora voltou, agora voltou, agora voltou. Acho que tá com uma dificuldade de conexão. Oi, Oi, estamos te ouvindo. eu estou ouvindo vocês. Sim. O último pedacinho do que a Suelen falou foi que eu não ouvi, os últimos 30 segundos, parece que deu uma congelada para mim. Suelen, Então, a questão dos cuidados. Depois, posso Não, continuar? pode, desculpa. Eu vou responder a Suelen, depois eu volto lá para Maria Eduarda, né? Ou Maria Alice? Maria Alice. Maria Alice, para falar da questão lá das políticas públicas de gênero, né? Então, Suelen, com relação à questão dos cuidados, né? Acho que tem um duplo caminho aí paralelo. Uma é a questão das mudanças demográficas e mudança de conscientização dos homens, né? No seu papel também, não como coadjuvante, mas como copartícipe da vida doméstica, não é? E a questão das políticas públicas que podem ajudar a mudar a concepção que a sociedade tem de que a mulher é a única responsável por isso. Por exemplo, tem muitas questões de direitos. A mulher é que gesta o filho e que pare e que tem que amamentar e cuidar mais intensivamente da criança até que ela, né, consiga ir andar, que seja.
Por isso, ela tem direito a uma licença maternidade de 4 a 6 meses. Ao passo que a licença paternidade é de 7 dias. Isso, na cabeça de um empresário, a mulher é um custo para ele. Não é? Um dos fatores que faz com que as mulheres sejam preteridas no mercado de trabalho é a questão biológica, porque eles perguntam já na entrevista de emprego: você é casada? Você pretende ter filhos? Porque isso aí já é uma linha de corte, né? Então, se o governo concede aos homens, olha, vocês são tão responsáveis por esse bebê quanto esta mulher que vai parir o bebê, que vai amamentar. Você vai ter a mesma licença paternidade para estar ali nos cuidados da criança. Primeiro, o patrão perde essa prerrogativa de, ó, porque você tem 4 meses, 6 meses de licença maternidade, você, para mim, é desinteressante, e ele aqui, que tem 7 dias, ele é mais interessante. Então, eu equilibro os pratos da balança e coloco o homem na jogada lá para cuidar do filho recém-nascido. Entende? Então, isso é uma coisa a se pensar, só que tudo isso tem custos. Como fazer passar uma lei dessas? É tudo muito trabalhoso, é muito difícil, entende? Então, essa, por exemplo, seria uma proposta de solução para já mata 2 coelhos com uma cajadada só. Não deixa a mulher sozinha lá, cuidando do recém-nascido, o homem não tem nada a ver com isso, ele ajuda no fim de semana, quando ele puder, né? Já coloca ele lá na linha de frente do cuidado, e aí o empresário é que tem que se virar com o abacaxi lá de ficar sem funcionário e funcionária, porque a sociedade precisa se reproduzir, porque senão não vai ter trabalhador, né? Isso é uma coisa óbvia, mas não passa pelo custo-benefício do empresário isso. E a outra questão também diz respeito a creches que funcionem, creches em período integral, e não só o cuidado com as crianças pequenas, porque o Brasil é um país que está envelhecendo, né? Tá? A Europa já parou de ter filhos há muito tempo, já estão com outro problema, que são os velhos. Quem vai cuidar desses velhos? Também serão mulheres. São as filhas, são as netas, são as irmãs. Não é um homem que cuida de um velho, raramente. É uma mulher que cuida do velho. Então, também asilos, lares para idosos, o Estado precisa entrar para garantir essa base do cuidado que as famílias sozinhas, com a entrada da mulher no mercado de trabalho, já não conseguem mais dar conta adequadamente, sem colocar a mulher nessas situações todas de dificuldade, de injustiças econômicas no mercado. Tudo bem? Respondi isso, Ellen? Sim, respondeu. Muito obrigada. Agora, a Maria Alice, né, que tinha perguntado também sobre políticas públicas de gênero, se tinha algum exemplo exitoso, né? Olha, como a gente falava antes, como essa questão é tão embrulhada e tantos nós e meandros para tentar resolver cada aspecto, a gente precisa bom, parece que no Brasil tem uma tradição de criação de leis. Vamos criar leis, criar leis, criar leis, tá? Na minha concepção, a gente precisa, ok, criar leis, mas com muito cuidado no desenho da lei, para que ela não venha se tornar um tiro no pé das próprias mulheres. Porque a gente já teve exemplos que não faltam, de leis que acabam se voltando contra as próprias mulheres. Exemplo de lei, que eu acabei de publicar um artigo agora, mês passado, falando com uma aluna que fez uma pesquisa sobre isso. Estava na minha agenda de pesquisa, como eu não consigo escrever tudo, aí eu passo para as minhas alunas e elas me ajudam e a gente acaba publicando. Acabamos publicando, como eu falei, não tem nada falando sobre isso praticamente no Brasil. Então, se você faz um trabalho bom, tem muita boa chance de o trabalho ser publicado numa revista de excelência, entendeu? Então, esse artigo foi publicado numa revista A1 e é sobre a PEC das domésticas, 10 anos depois. Uma lei criada para proteger o direito de uma categoria ultra, mega
subjugada, mulheres negras, empregadas domésticas, está lá na base da base da base da base da base. Se tem uma categoria que é mais explorada de todas, é a categoria das empregadas domésticas, tá? Então, uma lei criada para garantir direitos trabalhistas para as empregadas domésticas iguais aos direitos de todos os demais trabalhadores brasileiros, coisa que não existia. Essa lei completou 10 anos em 2023, tá? O trabalho foi escrito em 2024, a gente acabou de publicar agora, mês passado. Então, 10 anos da PEC das domésticas. Aí, passados 10 anos, a gente tem como olhar para trás e ver o que aconteceu nos números. Somos economistas, né? Gostamos de dados empíricos. Vamos ver o que aconteceu com a categoria das empregadas domésticas nos 2 anos após a criação da lei, para saber se essa lei teve êxito na sua proposta original ou se ela não teve êxito, não é? Fazer um juízo e, conforme for, mudar a lei. Vamos tentar consertar o que não está dando muito certo. Então, a lei, o objetivo principal era tirar as empregadas domésticas da informalidade e forçar os empregadores a assinarem as carteiras das domésticas. 10 anos depois, olhando para trás, o que aconteceu na série histórica? A informalidade piorou. Tem menos gente que assina a carteira de empregadas domésticas hoje do que tinha há 12 anos atrás, agora, né? Do que tinha antes da promulgação da lei. Ok? Porque tinham brechas na lei, porque foi uma sobrecarga muito alta para as famílias, para as unidades familiares, porque elas não conseguiram arcar com esse ônus e resolveram, porque as famílias diminuíram. Tem um conjunto de fatores que explica esse insucesso dessa lei. Então, não é só criar leis, é pensar muito bem no desenho, depois observar o que aconteceu e, se for necessário, mudar a lei que não está dando certo, né? Pessoas migraram para diaristas 2 vezes por semana porque não configura vínculo, porque as pessoas não têm condições de pagar, que duplica o preço, né? O custo de uma funcionária doméstica com a carteira assinada, né? Pagando todos os direitos trabalhistas como se ela fosse uma trabalhadora num escritório, sendo que a unidade familiar, o grosso das unidades familiares brasileiras vivem de salário e não são empresas que estão visando o lucro, estão vendendo produtos para lucrar e, com isso, conseguir cobrir os custos trabalhistas dos seus funcionários. Então, são categorias muito diferentes, empregadas domésticas de todos os demais trabalhadores. A lei foi criada para equiparar direitos, mas sem se atentar que unidades familiares não são firmas. E aí a coisa degringolou, não deu certo. Só que muito pouca gente está disposta a dizer que não deu certo por causa disso, que eu identifico como o fator, esse é o fator preponderante para não ter dado certo. Aí vão falar da crise econômica, do capitalismo, ai não, porque está todo mundo em recessão, por isso que demitiram. Ah, é porque os patrões elitistas querem explorar e continuar não pagando direitos para os trabalhadores, enfim. Mas aí é uma questão de não querer olhar a realidade, enxergar a realidade e fazer um movimento reflexivo, né? Voltar atrás e dizer, não, isso aqui não deu certo, vamos tentar outra coisa. E assim eu vejo muitas leis sendo criadas que vão acabar reverberando e o tiro acaba saindo pela culatra. Então, é preciso pensar isso muito bem sobre a questão de criação de leis, assim, ao Deus dará, como acontece tradicionalmente no Brasil. Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação para a professora Brena? Eu acho que todos os que perguntaram, acho que se sentiram contemplados pelas respostas, pela conversa aqui. Então, sendo assim, gente, primeiramente eu queria reiterar meu agradecimento, professor. Eu acho que foi muito engrandecedor. Eu acho que é bacana a gente ter a oportunidade de debater essa temática da desigualdade de gênero, né, das iniquidades da nossa sociedade, né? É uma das características tão marcantes, assim, óbvio, das sociedades globais, mas também da sociedade brasileira, né? E aí aqui não tem mágica, né? Aqui não tem ilusão. São os dados da PNAD, né? São os dados do IBGE mostrando essa dualidade.
E eu acho que a sua apresentação foi muito bacana por pincelar toda uma série de vetores assim que dão liga para essa conversa, né? Eu acho que uma coisa que me impressionou muito quando eu li o seu artigo da primeira vez, né, o artigo da REP, foi como você comentou que a economia feminista, por tratar da questão de gênero, né, ela tem ali uma versatilidade, uma horizontalidade de temas, de diálogos, né, com a própria ortodoxia, com a literatura de economia verde, né, com a economia marxista, que eu acho que eu acho que tem aí todo um potencial, como você mesmo disse, né, um potencial enorme assim para ser aproveitado, né, até porque eu acho muito que esse diálogo entre as diferentes correntes de pensamento econômico, elas fortalecem a disciplina ao invés de enfraquecer, né? Verdade. Então, eu até brinco com os alunos, né, que o ideal aqui na UERJ, eu pelo menos tento fazer a UERJ meio que um meio termo entre uma tradição da Unicamp e uma tradição do IBMEC, né? A gente tenta fazer uma coisa assim. Mas eu acho muito bacana isso e, inclusive, faço esse apelo, não esse apelo, mas faço até esse comentário assim de incentivo para alunos e alunas que quiserem eventualmente desdobrar esse campo, né? Enfim, a própria fertilidade desse debate crescente, eu acho que mostra o quanto que isso pode ser explorado, né, no campo das políticas públicas, né, no campo do debate econômico. Então, agradeço muito, que eu acho que a sua apresentação foi realmente muito sucinta, é muito coerente, eu acho que ela tangenciou todos esses pontos que eu esperava assim ver de serem problematizados. Antes de encerrar aqui o evento, né, eu queria novamente pedir uma pequena salva de palmas para a professora Brena, né, aqui pela Obrigada. participação. Eu gostei bastante. E antes da gente finalizar o dia de hoje, né, como a gente sabe, a gente está sorteando, como vocês sabem, a gente está sorteando a obra da professora, né, Mulheres no Pensamento Econômico. E temos aqui um conjunto de pessoas presentes, né? Obviamente, eu e a Brena estamos desconsiderados, né, desse sorteio. Mas eu vou fazer aqui, compartilhando a minha tela, né, por questões de probidade, o sorteio num site aleatório, e aí o número que a gente tirar nesse site vai ser o número da pessoa vencedora, né? Então temos aqui, só admitir a Duda, né, que a Duda estava aqui, só um segundinho. Então nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perdão, acho que tem, enfim, tem 3 pessoas, né? Então eu vou colocar aqui e eu vou contar a partir do nome da Ana Cristina de Oliveira, né? Então, só para não haver qualquer aqui tipo de questionamento. Então, vamos sortear. Número 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Luan Cordeiro. Luan Cordeiro está aí? É o segundo livro que eu recebo. Pois é, o Luan Caraca, ele nasceu com aquilo virado para a lua, se me caraca, permite o comentário. Ai, ai, tem que doar, Luan. Tem que doar para primeiro foi alguma menina. capitalismo e escravidão, agora é esse. Mas não tem problema não, porque eu vou abrir uma exceção aqui. Não abrir uma exceção, Luan, fique tranquilo, seu livro está garantido. Mas eu vou aqui Tá bom. fazer um segundo arranjo e vou fazer um novo sorteio de uma segunda edição, de um segundo número da obra da professora. Então vamos fazer aqui um novo sorteio, né, para quem vai receber a segunda cópia do livro Mulheres no Pensamento Econômico. Então, só para finalizar aqui, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fernanda Silva se encontra? Sim, sou eu. Olá, Sou Fernanda, tudo eu, tô bem? Deixa eu aqui. só Oi, maximizar aqui tudo que eu. bem? Tudo ótimo, deixa eu só voltar aqui ao normal, gente, que eu tô aqui. Nossa, primeira vez que eu tenho sorte. Pois é, gente, desculpa, eu sou um dinossauro aqui com essas coisas, mas agora eu já estou. Então, temos Luan Cordeiro e Fernanda como os vencedores, né, Obrigada. do exemplar do livro Mulheres no Pensamento Econômico, da História do Pensamento Econômico da professora Brena Fernandes. Os livros vão ser colocados à disposição na Secretaria de Pós amanhã, a partir das 18 horas. Tá bom, Os demais obrigada. todos temos sorte no amor. Exatamente. Não, mas ainda teremos palestras nessa reta final do ciclo de seminários aí, outros livros também serão sorteados aí. Com Então, certeza. novamente, eu queria agradecer muito a todos. Vou agora encerrar, vou encerrar aqui, perdão, a gravação.